Antes de iniciar o meu pronunciamento sobre o recente decreto 8.428, que trata do procedimento de manifestação de interesse, é com muita alegria que eu queria agradecer a minha colega e que está tendo o privilégio de dirigir a sessão de trabalho desta Casa na tarde de hoje, a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Reforma Agrária e Agricultura desta Casa, agradecer a ela em nome de todos os homens e mulheres do Submédio São Francisco. Na última sexta-feira, a senadora Ana Amélia conduziu de maneira brilhante a primeira audiência pública da história do Senado Federal naquela região. Evento ainda mais especial para mim por ter sido realizado em Petrolina, minha cidade natal. Na agenda do debate, a tentativa de encontrar alternativas para a grave crise hídrica que afeta a fruticultura do São Francisco. Peço licença para lembrar que, assim que solicitei à senadora a realização desta audiência pública, ela prontamente atendeu o pedido e ainda fez questão que o evento fosse realizado lá na região. Demonstrou, assim, a minha colega uma enorme sensibilidade pública por querer ouvir as pessoas da região, conhecer o problema de perto e abrir o diálogo com os mais variados atores. Senadora Ana Amélia, mais uma vez, deixo aqui a nossa gratidão. Também quero aqui agradecer ao presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, que permitiu que a equipe de TV do Senado fosse a Petrolina para que a audiência pública pudesse ser transmitida para todo o Brasil. A audiência foi um momento extremamente rico. O auditório do SESC Senat, onde realizamos, ficou lotado. Contamos com a presença importante do presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, a quem eu quero fazer um agradecimento especial. Agradeço ainda aos demais presentes, como o diretor-presidente da Codevasf, Dr. Elmo Vaz, o diretor da Chesp, Dr. Mozart Arnaud, o representante do IBAMA, dos bancos públicos federais, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, produtores rurais, trabalhadores do campo, lideranças sindicais e integrantes de organizações não governamentais, tanto de Pernambuco quanto da Bahia. De maneira transparente e democrática, todos puderam expor suas visões sobre o problema. Todos tiveram a oportunidade de contribuir para que possamos juntos apresentar as soluções necessárias à fronteira agrícola do submédio do Vale do São Francisco. Como venho afirmando em pronunciamentos nesta Casa e em entrevistas à imprensa, essa região do Brasil gera mais de 150 mil empregos na fruticultura, superando em número de vagas a indústria automotiva do ABC paulista. A produção de frutas responde por uma movimentação financeira de mais de 2 bilhões de reais por ano e mais de 90% das propriedades são ocupadas por pequenos e médios agricultores, com terras que variam entre 2 e 20 hectares. Estamos falando de um arranjo produtivo que não é importante apenas para uma parte do Nordeste, mas para todo o Brasil, pois gera milhares de empregos e gera renda. Durante os debates, foi consensual a compreensão que precisamos tomar medidas urgentes para evitar que toda essa cadeia produtiva entre em colapso após a mais severa seca já registrada nos últimos 100 anos. O Lago de Sobradinho, principal fonte de abastecimento da irrigação, está com a capacidade abaixo dos 20%. Não vai faltar água, o problema não é de água, o problema é de nível, porque quando a barragem atingir menos de 5% do seu volume, o que representa ainda mais de 4 bilhões de metros cúbicos, o atual sistema de captação fica impedido
de fornecer água aos perímetros públicos da região. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tiramos alguns encaminhamentos importantes do evento realizado em Petrolina. O primeiro deles, a necessidade em reduzir a vazão da barragem de 1.000 metros cúbicos por segundo para 900 metros cúbicos por segundo. Assim, iremos manter mais água no lago, sem prejudicar a produção de energia e garantindo uma sobrevida às áreas irrigadas. A medida depende agora do IBAMA, que tenho certeza será sensível ao apelo da região. O próprio presidente da Agência Nacional de Água, doutor Vicente, afirmou que assim que o IBAMA autorizar a redução, a ANA irá executar em 24 horas. Por outro lado, é fundamental que o governo federal possa realizar as obras necessárias para que a água seja assegurada, ampliando a capacidade de captação e bombeamento. O governo do estado de Pernambuco já deu uma contribuição importante nesse sentido, quando decretou estado de emergência na região. Quero aqui, portanto, agradecer também ao governador Paulo Câmara pela sensibilidade e rápida determinação política. É sabido que, pelos trâmites normais da contratação pública, não teremos tempo hábil de fazer nenhuma obra da importância que se faz necessária. As intervenções devem ser feitas até o mês de setembro, para que o setor não seja ainda mais penalizado. Nossa sugestão, que será levada ao ministro do chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, é que os recursos necessários para as obras sejam oriundos da Defesa Civil, com o devido acompanhamento de todos os órgãos de controle necessários à operação. Desta maneira, podemos ganhar tempo, fazer o que precisa ser feito com velocidade e garantir os empregos dos milhares de sertanejos que vivem na região, além da manutenção dos empreendimentos. Tenho a convicção que o governo federal estará aberto a estas reivindicações, que são legítimas e justas. O Vale do São Francisco e o Nordeste brasileiro precisam e esperam por essas respostas com urgência. Senhora presidente, eu queria, antes de encerrar a minha participação nessa tribuna, também registrar com satisfação a publicação do decreto 8.428, do último dia 2 de abril do corrente ano, que trata do procedimento de manifestação de interesse. Como todos nós sabemos, a infraestrutura precária é um dos maiores componentes do chamado custo Brasil, que torna nosso país um dos menos competitivos no mundo. Em 2012, os custos logísticos brasileiros equivaliam a 12% do produto interno bruto, enquanto nos Estados Unidos esse custo não ultrapassava 8%. Uma diferença significativa que nos arrasta para as últimas posições do ranking mundial de competitividade, prejudicando o desenvolvimento do país. Pois bem, no último dia 6, com este decreto, o governo incorpora dentro do PMI uma prática já adotada em países como Inglaterra, Itália, África do Sul. Consiste em permitir que o empreendedor privado manifeste sua intenção perante a administração pública de realizar projetos, levantamentos, investigações ou estudos que poderão ser utilizados pelo poder público em futuras contratações. Cumpre destacar que tal procedimento prima pelo uso de regras claras, buscando evitar relacionamentos espúrios entre os agentes públicos e o setor privado. Além disso, transparência e publicidade são princípios basilares do PMI, havendo oportunidade para que todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, participem do empreendimento. Uma vez estabelecida a realização de uma PMI, os interessados apresentarão sua intenção de participar do procedimento. Em sendo autorizado o projeto, levantamento, investigação ou estudo, os proponentes terão um prazo para apresentar seus trabalhos à administração,
que selecionará aquele mais adequado ao interesse público. A seleção de um determinado trabalho não implica seu uso pela administração. O poder público também é obrigado a realizar a licitação para a qual o projeto foi apresentado. Além disso, cabe ao vencedor da licitação, jamais ao ente público, o ressarcimento aos elaboradores do trabalho. Com o emprego da PMI, espera-se ampliar o número de projetos destinados à contratação pública, em contraponto a uma realidade infeliz da administração em todas as esferas, principalmente nos estados e nos municípios, a carência e a qualidade discutível dos projetos. Isso poderá ajudar a vencer os gargalos da infraestrutura no Brasil, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento nacional. E quero destacar, para encerrar, a ampliação do escopo da utilização do PMI. Na regra anterior, o procedimento de manifestação de interesse só era aplicável às parcerias públicas-privadas. Na normatização recente, a PMI pode ser utilizada não só em PPPs, mas também em concessões ou permissões de serviços públicos, em arrendamentos de bens públicos e em concessão de direito real de uso. O decreto vem em um momento oportuno, ao passo que em tempos de baixo crescimento econômico e redução dos investimentos públicos, faz-se necessário estimular a injeção de capital privado de longo prazo na economia, sobretudo nas concessões destinadas à ampliação e qualificação da infraestrutura de portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias e rodovias, bem como para agilizar as concessões do direito real de uso para o Mais Irrigação, programa de fundamental importância para o desenvolvimento do semiárido brasileiro. Senhoras e senhores senadores, quero aqui manifestar de que o governo federal agiu de forma acertada com a edição do Decreto 8.428. Se bem aceito pela iniciativa privada e bem executado pelo poder público, o procedimento de manifestação de interesse terá o triplo mérito de acelerar a elaboração de projetos de infraestrutura no país, contribuir para desfazer o nó logístico brasileiro e estimular a atividade privada no setor de projetos, levantamentos, investigações e estudos. 3 vitórias que tenham esperança, celebraremos em breve. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, senador Fernando Bezerra, pelas referências. Dessa forma, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Eu queria dizer ao senhor também que quando Vossa Excelência faz referência a esse decreto 8.428, do procedimento de manifestação de interesse, eu lembrei do que eu ouvi mesmo lá na sua Petrolina. O programa de melhoramento dos aeroportos brasileiros, por conta da Copa do Mundo, foi feito em tempo recorde, de maneira exemplar. Então, o aeroporto de Brasília hoje, ou o aeroporto de São Paulo, ou o aeroporto do Rio, ou de várias outras cidades brasileiras, eles mudaram totalmente a lógica e o desempenho, por conta exatamente de um programa de parcerias. E dessa forma de modernização dos procedimentos, que Vossa Excelência acaba de referir, também poderemos resolver graves problemas de logística. Para quem, como eu, teve o privilégio de ver as frutas da sua Petrolina ou de Juazeiro, saindo de lá, já com embalagem, para o Japão, um dos mercados mais exigentes do mundo, quando se tratam de produtos de origem animal ou vegetal. Os Estados Unidos, igualmente, um mercado altamente consumidor e exigente. Europa. Então, para uma cidadã, não uma senadora, para uma cidadã, ali ver que milhares de mãos nordestinas tiveram participação nesta riqueza brasileira. Porque aquele selo, a bandeira brasileira, está indo para esses mercados, para mostrar a nossa capacidade, da sua gente valorosa e corajosa. Então, o que foi feito lá em Petrolina e Juazeiro, senador Fernando Bezerra, foi
aquilo que o presidente desta casa, Renan Calheiros, quer dar é visibilidade à capacidade que temos de promover iniciativas que resultarão em benefício para aquela comunidade. Essa é a nossa missão. E eu desejo, sinceramente, conte comigo, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que lá enviou representantes para cuidar disso, que os recursos que agora virão na forma de defesa civil, porque há a emergência, e é muito importante que Vossa Excelência fale, não é um problema de água, é um problema de vazão daquele recurso que vai garantir o emprego e a renda. É uma questão social relevante. Então, parabéns pela sua iniciativa e dizer também, senador Fernando Bezerra, que a Comissão de Agricultura, na quinta-feira, vai receber com muita honra a presença do vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, de agronegócio, para tratar de todas as questões de interesse do agronegócio brasileiro, da produção agropecuária brasileira, para tratar especialmente do financiamento das safras. E na sexta-feira, 17, estará na Ilhéus Itabuna, da senadora Lídice da Mata, para discutir, a pedido dela, por requerimento dela, os problemas e a problemática no cacau, que não é um problema localizado da Bahia. É um problema das fábricas de chocolate do meu Rio Grande do Sul, que dependem da matéria-prima que é produzida na Bahia. Então, nós temos que entender o Brasil dessa forma, um Brasil integrado e unido. Então, parabéns pela sua iniciativa e parabéns pela oportunidade que deu à Comissão de Agricultura de entender melhor o que está acontecendo naquela região. Parabéns. Eu agradeço à senhora presidente, a nossa querida companheira Ana Amélia. Apenas para encerrar, dizer que durante a audiência pública, que teve uma enorme repercussão em todo o estado de Pernambuco, até porque os grandes veículos de comunicação do estado se transferiram para Petrolina para dar cobertura a essa importante iniciativa. Quero dizer que durante a audiência foram coletados manifestação de apoio de mais de 18 instituições, prefeituras, órgãos não governamentais, associações de produtores, que estão sendo entregues agora de tarde ao presidente do IBAMA, a ministra Isabela Teixeira, para que a gente possa alcançar os objetivos daquela audiência, que é a redução da vazão e a liberação dos recursos para a contratação em caráter emergencial dos flutuadores, que irão assegurar, em se confirmando o pior cenário, a não interrupção do fornecimento de água para esses importantes perímetros irrigados. Muito obrigado.